Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris Serra. Bom dia, Tomás Barros. Bom dia, Taquinho da Terra do Pão de Queijo. Bom dia, gente. Bom dia. Eu já falei, olha, Taquinho, Minas, essa coisa de se espalhar pelo interior de Minas, a pandemia, isso tem a ver com essa tradição mineira muito bacana, relacionamento de famílias, as famílias se tratam muito bem, o mineiro é muito familista, e ele gosta de dar queijos, né? Os parentes, tem um queijinho aqui, aí o vírus vai na embalagem do queijo, tá entrando na embalagem do queijo. O Minas tem o queijo meia cura e cura inteira, né? Então, assim, com essa tradição, uma tradição mais, igual você falou, talvez familista, menos transgressora, né? O mineiro, ele é mais tímido. Eu acho que isso aí pode ter ajudado realmente. Agora, só para dizer o seguinte, não é só Minas que está mais ou menos bem na fita, né? Os estados do Sul e do Centro-Oeste, eles estavam, pelo menos, bem na fita até pouco tempo atrás. Mato Grosso do Sul está bem. O Paraná está bem, etc. Mas a epidemia está num momento crucial aqui no Brasil, que é a interiorização do surto, né? As capitais, eu fiz uma conta outro dia, era mais ou menos o seguinte: no final de março, as capitais, elas representavam 80% dos casos e 85% das mortes. E agora é menos da metade dos casos e mais ou menos meio das mortes. Então, assim, há um processo claro de interiorização, né, da pandemia do Brasil e de espalhamento, né? Esse que é o grande problema. Porque se as capitais, por exemplo, o próprio São Paulo tem um número muito alto, absoluto, mas em termos relativos, ela já está diminuindo. Mas o que acontece é que está indo para o interior de São Paulo e está indo para o interior do Brasil. Então, nós estamos num momento agora do Brasil que o país está caminhando para ultrapassar os Estados Unidos em números diários de casos e de mortes, né? Nós já ultrapassamos a Rússia em números de casos diários, né? Nós estamos atrás só dos Estados Unidos. Mas eu creio que talvez até a semana que vem, ou final do mês, o Brasil passe os Estados Unidos em número diário de casos e de mortes. E aí é só uma questão de tempo, né, para chegar em termos de números absolutos. Então, assim, o Brasil é o epicentro da epidemia do mundo. Isso é uma preocupação geral, uma preocupação da América Latina. Eu tenho feito artigos aí sobre os países da América Latina, entrevistado colegas dos outros países, está todo mundo preocupado com o Brasil. Preocupado em termos humanitários e preocupado também com o contágio que o Brasil está provocando no continente. Taquinho, nessa sexta-feira caiu um avião no Paquistão, né? Esse avião tinha 100 pessoas. E aí, rapidamente, fazendo uma conta, aquela nossa matemática macabra, mas que é realista e é importante para dar o impacto e a magnitude do que está acontecendo no Brasil, o Brasil no Brasil é como se estivessem caindo 12 aviões por dia. E na sexta-feira caíram 12 aviões e vão continuar caindo 12 aviões, ou talvez até mais nos próximos dias, né, ao que tudo indica. Então, isso dá um pouco não, acho que dá de maneira bastante chocante a magnitude do que está acontecendo aqui. E o que me preocupa mais é que nessa semana o ministro interino da Saúde, o general Pazuello, falou
né, fez um alerta na reunião com secretários de saúde, com a OPAS, dizendo: preparem-se porque a doença está indo para o interior, justamente o que você acabou de falar. Agora, preparem-se as capitais e as cidades grandes do interior, cidades polo, né, que tem no interior dos estados, porque essas pessoas que estão adoecendo no interior vão ser levadas para a rede de saúde das cidades maiores e das capitais, que já estão no limite. Então, a perspectiva é bastante... É terrível, porque a questão é a seguinte, quando passou de 1.000 mortes, né, até um colega meu falou assim, então será que nós já estamos chegando no pico, vai começar a diminuir? Eu falei, não, chegar em 1.000 mortes hoje é um teto, mas amanhã ele vai ser um piso. O 1.000 mortes a partir da semana que vem vai ser o normal. Então a gente vai ver 1.500, daqui 15 dias, 2.000. Como aconteceu nos Estados Unidos, não é novidade. Eu até queria falar isso contigo. Os Estados Unidos teve um dia que deu 4.000, não foi? Assim, porque teve a acumulação, mas chegou em torno de 2.500, 3.000 mortes por dia nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos já está diminuindo, né? E o Brasil, esse que é o problema. No mundo hoje, tem vários países subindo. A Índia está subindo, o Paquistão está subindo, o Peru, aqui do nosso lado, é um problema muito sério e tal, mas o Brasil é o epicentro da pandemia mundial. É engraçado, né? Porque a gente começou discutindo que parecia, então, que Minas Gerais e outros estados estavam indo bem, mas essa é uma impressão muito errada. Eu fico indignado. O Bolsonaro falou, já faz mais de um mês, eu acho, o famoso e daí? Não é? Morreu mais gente do que na China, e daí? Agora são 20.000 mortos. E o brasileiro parece que também está repetindo o Bolsonaro, me parece. Estou vendo de longe, mas apesar das pessoas se indignarem, eu acho que elas estão vendo meio bestializadas o que acontece, mas eu não vejo uma reação. Eu não vejo uma reação do poder público. Eu acho que os governadores e os prefeitos querem fazer o lockdown, sentem a necessidade de fazer o lockdown, mas não tem coragem de levar as últimas consequências, também porque existe um governo federal que está atuando contra. E eu acho que o brasileiro, eu não sei, eu estou um pouco melancólico, talvez, porque eu acho que o brasileiro está muito melancólico em relação ao que está acontecendo. É a minha impressão, queria saber a opinião de vocês. Mas eu vou pegar um som aqui. Talvez por conta de uma ressaca dos últimos anos, mas somada a uma falta de tradição de protesto, de revolta no Brasil, me parece que as pessoas veem o que ocorre, veem as declarações do Bolsonaro, veem o Ministério da Saúde e um governo federal acéfalos, mas tudo bem, a pandemia complica, não dá para sair na rua, não dá para fazer protesto, mas é como se, enfim, não houvesse nada para ser feito, como se, assim, eu vejo uma apatia muito grande. Eu tenho lembrado muito, nos últimos dias, de um muito antigo filósofo francês, que morreu super jovem, Etienne de la Boétie, que falava sobre a servidão voluntária, escreveu um livro chamado Discurso da Servidão Voluntária. Me parece que no Brasil nós estamos numa servidão voluntária, assim, as pessoas, é tão indignante, elas não têm a perspectiva, me parece, da situação em que o país se meteu. Enfim, eu lembro de uma frase, uma frase comum aqui na França, que é: desconfie de um povo que não sabe o que é uma revolução. Acho que é isso, o Brasil falta uma tradição de protesto para que as pessoas se mobilizem contra esse governo. Enfim, olha desculpa, aqui, eu tô melancólico. eu vou fazer o contraponto. Eu estou aqui com um livro de um biógrafo de Edmund Burke, que foi o maior crítico da Revolução Francesa. Eu tenho razões, baseadas em Burke, para desconfiar de um povo que gosta de revolução. É o contrário. O pensamento conservador tem um mérito muito grande, né, na crítica ao que foi feito na França. Na minha visão, é o seguinte, né, o que acontece? Aí é Tocqueville, aí é outro francês, né, que ele foi dizer, inclusive estudando a Revolução Francesa, ele diz o seguinte, que um povo se revolta não quando a situação piora, mas quando a situação melhora. Né, que foi toda a explicação que você tem um famoso livro do Ted Gur, né, dos anos 60, 70, Why Men Rebel, né, e toda a literatura que veio depois dele, que mostra que o sentimento de privação relativa é fundamental. Basicamente, a privação relativa é isso, dá a mão que é o braço, né, o ditado nosso que resume isso.
você só quer o braço porque você conseguiu a mão. Se você não consegue a mão, você não tem como querer o braço. Demógrafos lidam com isso, quer dizer, são momentos de melhoria que levam as pessoas a se revoltarem em massa. Momentos de pior, as pessoas se sentem fracas. Como é que você vai se organizar? É que nem Kalec na economia mostrou isso. As pessoas fazem greve em pleno emprego, não, quando estão fortes. Ninguém faz greve em momento de desemprego. Então, e aí tem o seguinte, tem um componente no Brasil e outros países pobres, né? A gente não pode comparar. A Europa é uma sociedade classe média, comparando com o Brasil, seria sociedade classe média alta, como se fosse uma grande zona sul, né, comparando-se com o Brasil. As pessoas mais pobres, elas têm uma expectativa de vida muito menor. Elas lidam com a morte diariamente. A relação que elas têm com a morte é inteiramente diferente de uma pessoa de classe média alta. Eu não estou dizendo que isso é bom. Eu estou explicando o que acontece desse jeito. Né? Então, a morte é muito próxima dela. Está naturalizada a morte e a violência, lamentavelmente. Então, a reação, a gente vê no jornalismo aqui, no Jornal Nacional, as pessoas falando dos parentes que acabaram de morrer. As pessoas não estão lá desesperadas, chorando, né? Elas veem com uma certa frieza aquilo ali, porque a morte está todo dia ali. A expectativa de vida dos bairros mais pobres no Brasil é baixa. O cara vê a morte diariamente muito próximo. Eu acho importante, claro, o Tomás fazer o contraponto ao que você está falando, eu tenho certeza que ele vai fazer, eu acho muito importante esse debate, mas eu queria só acrescentar um componente exatamente desse ponto que você está falando, que eu acho super importante e que está aparecendo com muita evidência nessa pandemia aqui no Brasil, sobretudo nas comunidades mais pobres. E eu acho que a gente não pode deixar de mencionar, porque na semana passada, operações policiais nas comunidades pobres do Rio de Janeiro resultaram em mortes absurdas, inexplicáveis, inaceitáveis, como foi o caso do menino João Pedro em São Gonçalo, um menino de 14 anos que estava dentro de casa. Teve outra operação na Cidade de Deus, morreu outro menino de 18 anos, que até onde se sabe tinha saído para pegar uma pipa. E teve um levantamento feito pela plataforma Fogo Cruzado, que eu até anotei aqui, porque eu achava que em algum momento a gente devia tocar nesse assunto, para não errar. Segundo essa plataforma, nos 2 meses de confinamento, de meados de março a meados de maio, houve uma quantidade de tiroteios tal nessas comunidades pobres, tiroteios envolvendo ou bandidos, ou bandido e polícia, ou invasões policiais, operações policiais, etc. E esses tiroteios atingiram 14% das unidades de saúde nessas áreas, em comunidades da região metropolitana do Rio de Janeiro, atingindo, sobretudo, Rio, Niterói e São Gonçalo. Isso significa que esses 14%, 183 unidades de saúde nessas regiões que foram impactadas e que deixam de atender, param, interrompem suas atividades, falta luz por causa do tiroteio, então as pessoas não podem ser atendidas. Então, nós estamos falando da pandemia em geral, mas se a gente fizer esse recorte específico nas comunidades mais pobres, que é isso que você estava falando, a naturalização da morte, quer dizer, a pandemia acaba pelos números trazendo, digamos, essa naturalização da morte e nas comunidades mais pobres, e isso tem uma dimensão trágica que nós, classe média, acho que nós nem alcançamos, né? É difícil até de avaliar. Eu só queria trazer esse dado para colocar mais um componente aí na discussão entre vocês. Cris, e assim, isso são estratégias psicológicas, todos somos seres humanos. Né? A pessoa não vai contra, todo ser humano busca ser mais feliz do que menos feliz. Né? É uma busca por felicidade. A felicidade nunca é plena, nunca é contínua. Os psicólogos morais, aí, eles estão mostrando isso. A nossa evolução, a evolução da mente humana, não fez com que nós tivéssemos felicidade plena e contínua. Tá? Até por uma questão de sobrevivência, isso é útil para a nossa sobrevivência. Mas a gente sempre está buscando a felicidade. Como é que, se você vê algo ali, né, na tua cabeça inevitável, né, a morte precoce, você não luta contra, senão você não vai ser feliz, porra, entendeu? Esse aqui é o ponto. Infelizmente, eu não estou dizendo que isso seja o correto. Até pelo contrário, os dados, isso daí está naquele Our World in Data, né, o Taquinho não vai gostar de ouvir isso, porque, né, ele tem essa visão mais negativa do mundo aí, que a gente gosta de um provocar o outro. O que acontece? O gine da expectativa de vida no Brasil diminuiu.
Ou seja, o que significa isso? Aqueles que viviam mais e aqueles que viviam menos, a distância entre eles está diminuindo, apesar disso tudo que a gente está falando. Tá, isso é um dado da realidade, tá? Agora, Alberto, se eu posso fazer um comentário, eu não acho que... eu não sou um entusiasta de processos de ruptura revolucionários, nada do tipo. Acho que são processos que deixam marcas, em alguma medida a gente pode falar que deixam traumas. Mas a tradição política brasileira, ela me parece pecar pelo inverso, é uma tradição política de acomodação. E nesse sentido, talvez cause mais trauma do que a ruptura. Porque, na verdade, se a gente voltar para a psicologia, né, o trauma ele vem do que não é simbolizado, do que não consegue ser tratado em público. E é um país que, querendo ou não, enfim, a independência foi feita pelo filho do rei, a república foi proclamada por um monarquista, não é? A revolução liberal foi liderada por um oligarca, a transição democrática foi completamente coordenada e controlada pelos militares. Eu acho que, às vezes, um país como a Argentina, por exemplo, mesmo a França, e outros países, enfim, do mundo que viveram processos de ruptura maiores, tradições ali, enfim, revoltas de escravos, revoltas de servos, mesmo revoltas trabalhistas, eu acho que são países que conseguiram colocar alguns limites, alguns esteios em alguns setores das suas elites. Eu acho que a elite brasileira, em alguma medida, continua muito escravista, continua com uma dificuldade muito grande de abrir mão de alguns dos seus privilégios, de conseguir olhar para o outro, não pensar apenas para o seu umbigo. Por isso que eu fico um pouco desanimado nessa circunstância. Eu concordo com o que você está dizendo, que, enfim, é mais fácil se revoltar quando a gente sente segurança, não é? Quando a gente tem o básico garantido. Mas eu acho que, enfim, tem uma história aí 5 vezes secular no Brasil que explica um pouquinho do que eu vejo como sendo uma apatia e que hoje em dia é agravado pelo fato de que a oposição, me parece, vive ainda num mundo analógico, enquanto enfim, a extrema-direita chegou ao poder, ela sabe lidar muito bem com os meios digitais. Acho que a gente está aqui discutindo no YouTube, a gente usa as redes sociais, mas em geral, esses outros grupos conseguem falar muito, muito melhor do que a gente em geral, porque chegaram antes, porque conseguiram gerir de uma forma mais eficaz tudo isso, e isso se reflete na falta de lideranças, eu acho, da esquerda. A gente vê assim, o PT está com uma dificuldade enorme de lançar candidato em São Paulo, lançou um candidato fraquíssimo, os quadros que faltam à esquerda, eu acho que se deve ao fato de que a esquerda e a oposição em geral ainda é muito analógica enquanto a direita digital. E aí sempre que aparece um Drauzio Varela, aparece um Felipe Neto, as pessoas já querem botar na presidência, porque faltam quadros, enfim, nesse ambiente de apatia. Desculpa, eu misturei muita coisa, mas... Só para reforçar isso que você falou, né, o Lula fez uma frase absolutamente infeliz, né, essa semana, que foi sobre o vírus, né, que o vírus foi uma coisa boa para revelar alguma coisa, e depois ele teve de pedir desculpas, né? Eu acho que o Lula está com dificuldade de encontrar o tom, né, depois que ele saiu da prisão. Agora, a gente tem que dar um desconto, é que está todo mundo em quarentena, então a única coisa que sobra para a gente é o panelaço, né? Aqui na minha rua a gente tem panelaço todo dia, mas não tem jeito de sair para a rua para a gente fazer uma grande revolução. Agora, eu também concordo com o Alberto que não é a tradição brasileira, porque a nossa independência, né, foi feita por uma pessoa da coroa portuguesa, né? E a República, todo mundo sabe que é a famosa frase que o povo viu bestializado, né? Bestializado, Zé Murilo de Carvalho, né? O livro do Zé Murilo. Então, assim, os dois momentos cruciais da história do Brasil não teve uma participação popular, etc. Então, a gente tem esse problema sério. Mas eu queria só aproveitar para falar do Alberto duas coisas. Primeiro, que uma das coisas que eu mais repito é que é o seguinte: a maior conquista da humanidade nos últimos 100 anos, 120 anos, foi exatamente o aumento da esperança de vida ao nascer. Porque, veja só, desde que surgiu o Homo sapiens, a esperança de vida da humanidade sempre foi muito baixa. Na época da Revolução Francesa, a esperança de vida média do mundo estava em 22, 23 anos. Na Europa é um pouquinho maior, talvez até 25 anos, a esperança de vida ao nascer média do mundo. Em 1900, ela chegou
próximo de 30 anos. E no ano 2000, ela passou de 60 anos. Então, o século XX, eu sempre falei isso, o século XX vai ser reconhecido no futuro como o século que venceu a mortalidade precoce, né? Então, assim, eu sempre fundamentei isso. Só corrigir uma coisa que você falou, Alberto, é o seguinte, saiu um estudo há pouco tempo falando que a diferença entre a esperança de vida ao nascer nos bairros de São Paulo é muito grande, mas aquele estudo está equivocado, não é verdade. Se você pegar os dados do SEAD, a esperança de vida ao nascer, mesmo na periferia e nos grandes estados, ela não é tão grande. Porque, veja só, esperança de vida é um conceito que envolve todas as idades. Tá? Então, quando você, principalmente, controla a mortalidade infantil, o resto ela se aproxima muito. Isso eu chamo de uma conquista civilizatória. Tá? Então, eu não sou esse pessimista que você fica propagando. Não, mas é boa provocação. Taquinho, o negócio é o seguinte, o tema da mudança, para mim, é um tema que eu acompanho há muitos anos, né? Basicamente, a minha visão, o Tomás está no contexto francês, a França é um país que idolatra a revolução, né? Então é compreensível a reação do Tomás, né? Mas na minha visão básica, é uma visão geral, sociológica, né? Todos os países que não fizeram revolução alcançaram mais ou menos as mesmas coisas que os países que fizeram revolução, sem matar a quantidade de gente de maneira injusta que uma revolução mata. Basicamente, essa é a minha visão, é a visão conservadora. Eu tenho uma visão conservadora de mudança. Como um cientista político, eu dou muito peso às instituições. Eu acho que as instituições têm dentro dela o presidencialismo, o sistema eleitoral, o federalismo, tudo isso no caso do Brasil, tem dentro dela séculos, né, ali dentro depositados de saber compartilhado dos indivíduos daquela sociedade. E você não mexe com saber compartilhado sem consequências muito negativas. Essa, basicamente... Tem gente que fala para a América Latina, é o caso de Costa Rica e Cuba, né? Exatamente. Costa Rica, sem uma revolução muito grande, ela conseguiu ganhos sociais incríveis e agora ganhos ambientais. Não sei se vocês viram, que Costa Rica é o primeiro país que acabou com o desmatamento líquido, né? Então, zerou o desmatamento líquido. A coisa ambiental. E outra coisa, Costa Rica é o único país da América Latina que não tem exército. Né? Então, a falta de exército é muito boa para o meio ambiente e para a democracia do país. Tem a música, né? Tem a música do Milton Nascimento, né, que ele fala, a música não sei se é dele, mas ele canta, São José da Costa Rica, coração civil. Eu já tive lá, é um país incrível. Os dados... interessante, a Costa Rica. Os dados de PIB per capita de Cuba, né, historicamente, toda a série completa de PIB per capita, Cuba tem o mesmo PIB per capita, até hoje, da Jamaica. Né? Cuba é uma Jamaica charmosa, né? É uma Jamaica charmosa para a esquerda. É a mesma coisa, fizeram a revolução e o PIB per capita é o mesmo da Jamaica. Porto Rico não fez revolução, explodiu, o PIB per capita está lá no alto. Se a gente pegar... Não, Porto Rico, eu estou falando agora Porto Rico. Porto Rico seguiu até os anos 2000 a mesma trajetória de Hong Kong. Mas Porto Rico tem problema que é dólar, né? Então, isso aí dificulta. Não, enfim, cada um tem seu modelo. E o Porto Rico, só para verdade, o Porto Rico, ele tem 15 anos que ele não cresce, ele tem uma dívida monstruosa que tem que ser paga pelo governo, pelo Tesouro dos Estados Unidos, e a população está diminuindo muito, porque está todo mundo saindo de lá por causa da crise econômica e por causa dos furacões, e por causa do meio ambiente. Então, Porto Rico não é um bom exemplo. Não, só tem que fazer o mesmo que Cuba, impedir as pessoas de saírem. Aí o pessoal fica. O que acontece é o seguinte, se a gente pegar a Argentina, que foi o exemplo que o Tomás deu, porque eu acho que a gente está, quando fala disso, fala de tradições, né? Eu nunca questiono tradição, porque a tradição é gigante, não dá para questionar a tradição. Eu não posso questionar a tradição revolucionária da França. É a tradição do país. A tradição conservadora do Brasil. É a tradição do país. Eu só quero saber o seguinte, países com tradições diferentes, qual o resultado final? É causa e efeito, né? Então, se a gente pegar o dado daquela grande base de dados, eu sei disso porque eu estou mexendo com esses dados, né? Do Madison, lá, aquela base de dados famosa, né? De economia. Em 1895, 1900, o Brasil tinha 15% do PIB per capita da Argentina.
comparava o PIB per capita Argentina-Brasil, o Brasil é 15%. O Brasil era uma favela diante da Argentina. Quando foi inventado o avião, os europeus iam ver a ópera no Teatro Colón, paravam no Brasil para abastecer o avião. Né? O Brasil é basicamente uma favela, uma selva cheia de macacos. Né? Então, 15% do PIB per capita. Né? Um país conservador, que não tem tradição revolucionária, e um país com tradição revolucionária. Quando chega em 2015, o Brasil tem 80% do PIB per capita da Argentina, com toda a nossa tradição de mudanças conservadoras. Então, eu vejo isso, quer dizer, tradições diferentes dão os mesmos resultados, basicamente dão os mesmos resultados, com a vantagem de a tradição conservadora de mudanças incrementais, porque eu sou a favor da mudança, eu sou contra a mudança inovadora, a mudança revolucionária, isso eu sou contra, mas a mudança incremental eu sou a favor. Eu acho que a mudança incremental tem que haver sempre, porque é uma mudança que respeita o saber humano depositado nas instituições. Quando você muda a instituição, você não muda toda ela, você muda pequenos pedaços dela, até porque pode dar errado. Se der errado, você tem como voltar. Quando você muda grandes pedaços de uma instituição, se der errado, é uma confusão para voltar. E olha se conseguir voltar. Tá? Então, eu acho muito interessante esse debate, o debate do conservadorismo, da mudança inovadora. Eu chamava o Alberto... Tem tudo a ver com o que aconteceu no Brasil de 2016 para cá, com o impeachment da Dilma para cá. Está aí o resultado. Todas as mudanças que são sustentáveis e que não... Por que eu acho? A mudança inovadora e a mudança revolucionária, aí é puro Burke, né? Ela está baseada num espírito egoísta, né? São poucos indivíduos que sabem o que é bom para uma sociedade, que querem levar aquilo ali adiante, querem impor aquilo para a sociedade. Ao passo, eu sempre comparo as regras de jogo, né? O vôlei é um esporte muito pouco popular. Ele muda de regra todo ano. O esporte mais popular do mundo é o futebol. Raramente muda de regra. E quando muda de regra, muda lentamente. É isso. Quando você lida com muita gente, o conservadorismo é fundamental na mudança. Você faz mudança. O futebol muda de regra. Mas as mudanças são lentas e incrementais. O vôlei muda de regra, mas muda todo dia, toda hora. Você vai ver um jogo de vôlei hoje, você, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Não tem problema, o público é pequeno. Não faz a menor diferença. Roberto, eu sempre chamei de o Pinker brasileiro. Agora eu vou te chamar de Burke brasileiro. Então, o que acontece, ô Taquinho? Isso é a riqueza do pluralismo, né? Você não tem só um lado que tem... Você pega e faz uma colcha de retalhos, né? Você sabe que tem a mudança e que ela melhora a vida das pessoas, mas existem estilos de mudança. Então, basicamente, tem dois estilos. A mudança inovadora, revolucionária, inovadora, e a mudança incremental, que é a mudança conservadora. Gente, queria fazer só um comentário. Em nenhum momento aqui eu disse que... Enfim, primeiro, eu não acredito em revolução. Eu acho que se a gente quiser voltar para o próprio Tocqueville, ele vai dizer que a Revolução Francesa, em certa medida, apenas continuou as tendências que já estavam presentes no antigo regime. Então, nem existe a possibilidade de uma ruptura tão inovadora assim. Tudo o que vem em um processo revolucionário já estava, em certa medida, semeado antes para começar. Tudo que eu quis dizer, a única coisa que eu realmente disse aqui é que, às vezes não, uma referência a processo de ruptura pode ser importante para que as populações não fiquem apáticas. Claro que isso vai mudar de país para país. O Brasil é um país com um histórico de escravidão, o que não aconteceu na Argentina da mesma forma. A Argentina não tem negros na Argentina até hoje, porque não houve escravidão negra. Os Estados Unidos houve um processo de revolução, houve uma guerra civil, e olha só como a sociedade também se estruturou. Enfim, eu acho que cada país tem a sua história. O que eu acho que falta no Brasil não é uma nova revolução, não é que isso aconteça agora. Eu lamento só que, pelo fato de que nós não conseguimos recuperar as histórias das lutas, da resistência que houve no Brasil, hoje em dia as pessoas acho que não têm referências simbólicas para poder protestar. Não estou dizendo aqui para tomar poder, para destruir a instituição. Não é nada disso, mas é para poder protestar, para poder dizer, olha só, esse governo que está aí, a gente tem que tirar. Enfim, no ano passado a Mangueira ganhou o carnaval com aquele samba enredo que contava, que recuperava as histórias das revoltas no Brasil. Não é que não houve revoltas, só que elas não estão no livro de história, elas não fazem parte do repertório cultural. Tomás,
Se eu posso Diga. colocar um dado, justamente é isso que você está falando, que eu acho da maior importância, essa perda de memória, né, das lutas históricas no Brasil, isso é uma característica, sim, aqui no Brasil. Basta ver recentemente o fato de que a Comissão Nacional da Verdade teve seus poderes extremamente limitados e não se sabe até hoje a verdadeira história dos crimes dos agentes de Estado durante a ditadura no Brasil. A Argentina fez isso, o Chile fez isso. O Chile, inclusive, como fruto da Comissão da Verdade lá no Chile, tem um magnífico Museu dos Direitos Humanos que conta toda a história dos crimes da ditadura e dos agentes de Estado, que agiram em nome do Estado, mataram e torturaram. E nós não temos isso no Brasil. Isso explica, inclusive, em boa parte, o Bolsonaro, presidente da República. Eu estou só vendo ali as feições do Taquinho, que o Taquinho olha para mim, aí já dá aquele risinho, eu olho para ele também e dou aquele risinho também. Ô, Cris, é o seguinte... Mas eu quero saber se o Tomás concorda com isso que eu estou falando. Eu concordo. O que eu queria dizer é o seguinte, eu concordo totalmente. Eu acho que, principalmente nesse período mais recente da redemocratização, o Brasil é um contra-exemplo, em grande medida, porque como a gente não lidou com esse processo, aí sim que surge o trauma, e aí sim que ele pode reaparecer na forma do Bolsonaro. Mas para deixar claro, eu não acho que uma política de confronto seja ideal, seja boa. Acho que a Argentina teve muitos problemas por conta dessa história de confronto, de tratar o outro como um inimigo a abater. Eu acho que a França é um país em grande medida ingovernável. A França é famosa por colocar presidentes, ela gosta de eleger monarcas e dar poderes monárquicos para o presidente, porque o que ela gosta mesmo é de cortar a cabeça de rei. Eu não acho que isso seja saudável, que seja lógico, mas eu acho que um pouco, enfim, questionar um pouco a nossa tradição conciliatória e acomodadora poderia fazer bem para o Brasil nesse momento. Só isso. Eu só quero dizer assim, eu não vou ficar aqui debatendo esse ou aquele episódio, tá? Que a Cris mencionou, a coisa do Chile, do museu, porque não se trata de debater esse ou aquele episódio. Todos os episódios eles têm um contexto por detrás. Se o Chile tem essa reação, vai ver quantos morreram no Chile na ditadura. Muito mais per capita do que no Brasil. Então, a reação é explicada também pela... Né, a reação ao que foi a ditadura é explicada pelo que foi a ditadura lá. A ditadura lá foi muito mais avassaladora e sangrenta do que a do Brasil. Então, verdade, mas a Argentina também fez isso. Então, a mesma coisa. A Argentina teve uma ditadura muito mais sangrenta e avassaladora que a nossa. Tá? Botou os generais no banco dos réus. Mas são dois exemplos que você não consegue transplantar, justamente por isso, porque são muito mais sangrentos do que a nossa ditadura. Mas muito todos os exemplos, todas as questões, na verdade, vão juntas. As ditaduras foram mais sangrentas porque os países tinham uma tradição de conflito maior. Então, na verdade, essas coisas elas vêm desde sempre. Acho que, enfim, é uma com a outra, entendeu? A ditadura é mais sangrenta porque o país tem uma tradição de conflito. Então, a ditadura... Então, aí você não vai mudar a tradição de nenhum país. No Brasil, ali eu discordo de você, nos livros de história tem as nossas revoltas, sim. Agora, as nossas revoltas não fazem parte... Você tem lá a Revolução Praieira, a Cabanagem, está tudo lá. Meus filhos estão lá estudando, vêm me perguntar, está tudo lá. Só que elas não fazem parte de nossa identidade nacional. O que faz parte de nossa identidade nacional? A conciliação das três raças. A nossa identidade nacional é formada assim. E eu não vejo nenhuma desvantagem nisso. Alberto, esse aqui é meu ponto de discordância. É uma conciliação completamente assimétrica, né? Mas aonde não é assimétrico? Qual lugar do mundo não tem assimetria? Os indígenas e os escravizados africanos foram completamente massacrados. Então... Mas qual país é simétrico? Qual país é simétrico, classe social? Existem graus de simetria, não é? Acho que a França é um país supremacista em grande medida, e os Estados Unidos também. Mas tiveram servidão. O Brasil não teve servidão, o Brasil teve escravidão. Né? Totalmente diferente. Os Estados Unidos tiveram escravidão e a França escravizou. Mas teve uma guerra interna, o país livre derrotou o escravista nos Estados Unidos. O Brasil não teve essa guerra. Não vai dar tempo. É um exemplo de uma ruptura que não houve. Eu entendo que assim, existem graus e formas de, enfim, reduzir essa assimetria. Eu acho que o Brasil... Os processos são diferentes, mas o fato é, especificamente aqui no Brasil... os nossos processos de conciliação, tenho sérias dúvidas sobre os resultados deles. Acho que em alguns aspectos, são muito questionáveis essa tradição de conciliação. A vida da população vem melhorando. Esse é meu ponto que o Taquinho bem conhece desde 1999, hein, Taquinho? Mas temos o Bolsonaro no poder.
Mas veja só, eu assim, não quero iniciar uma nova discussão, mas um exemplo hoje no mundo é a China, né? A China tem uma tradição confucionista, de respeito, etc., e fez uma grande revolução, morreu milhões de pessoas no grande salto para frente, etc. E em termos de resultados, a China é o país que tem mais resultados atualmente, né? Ele tirou mais de 1 bilhão de pessoas da linha de pobreza. Agora, como que relaciona, né, essa tradição cultural dos países com o processo de revolução, com o processo de desenvolvimento? Eu acho que isso aí teria de ser um outro programa, porque é muito complexo. Queria fazer um último comentário. Boa. Foi legal o Tomás levantou um ponto que deu pano para manga aqui. Eu queria fazer um último comentário só, Cris. Desculpa te interromper. Esse é um tema que eu gosto muito, o tema da mudança, o estilo da mudança. Eu gosto muito desse tema também. E o Sérgio Buarque, famoso por ter escrito Raízes do Brasil, ele usa essa expressão do homem cordial, não é? Que, enfim, em geral é interpretada desse sentido. Olha só, o Brasil, as raízes do Brasil, não é? O branco, o negro e o índio no encontro, nessa mistura maravilhosa, essa democracia racial. Acho que isso foi muito importante para a construção de um mito fundador do Brasil, em algum momento. Mas, por outra, ultimamente, nas últimas décadas, na verdade, muita gente colocou isso um pouco em questão, para mostrar a violência que tem ali por trás. Mas, fazendo uma ressalva e salvando o Sérgio Buarque, quando ele fala do homem cordial, não é só o homem cordial da cordialidade de, está tudo bem, uma relação entre amigos, mas é muito da dimensão da relação pessoal. E ele mostra, a gente pode ler ele, como mostrando como nessa relação cordial se esconde muita violência. E o Brasil ele foi muito mal interpretado, né, Tomás? Eu acho que foi. O homem cordial no Sérgio Buarque de Holanda ele é distorcido por muita gente que leu o Sérgio Buarque. Eu acho que sim. E a gente vê o Brasil, que é um país que não teve processos violentos no sentido revolução e tudo mais, com todas as ressalvas, de novo, eu não estou aqui defendendo que corte a cabeça de ninguém. Talvez simbolicamente, mas não na prática, não é isso que eu estou falando. Claro. Mas para dizer que o Brasil, apesar de não ter feito isso, olha a violência latente, 50 mil mortos, 60 mil mortos por ano. Então a gente vê que, enfim, essa violência aparece de outras formas, né? E essa violência de que você está falando, Tomás, de novo, a expressão mais cruel dela são essas operações policiais nas favelas no meio de uma pandemia. Essa operação em que o menino João Pedro morreu era uma operação da Polícia Federal com a Polícia Civil, que normalmente a Polícia Federal não está envolvida nesse tipo de operação, ela tem que dar explicações. Por que ela estava numa operação dentro de uma favela, quando normalmente isso é ação de polícia militar, geralmente da polícia militar, às vezes com a polícia civil, e de repente tem essa operação, e esse menino está dentro de casa e é morto com um tiro de fuzil, é levado num helicóptero sem ninguém da família junto. É uma falta de respeito com as pessoas das comunidades que não tem, eu não vejo paralelo, me desculpem, eu acho isso completamente revoltante, não dá para achar isso normal, banal, sabe? Embora isso faça parte do dia a dia dessas comunidades, mas é absolutamente inaceitável. O governador tem que responder por isso, o secretário de segurança. Em qualquer país civilizado, o secretário de segurança tinha caído imediatamente. E não, aqui continua e fica por isso mesmo. Desculpem. Olha só, eu sei que o nosso tempo está acabando. Eu só queria fazer uma pequena ressalva aqui, uma coisa que passou rapidamente. O Taquinho comentou a frase do Lula. Eu queria só contextualizar, porque assim, ele levou uma surra da grande imprensa por causa dessa frase. Obviamente foi uma frase infeliz, mas está claro para qualquer pessoa que tenha o cuidado obrigatório de ler, de ver o contexto em que ele falou, que ele ali foi um erro de linguagem, não é? É óbvio que eu não estou aqui não sou porta-voz dele, mas peraí, né? Vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Ele estava falando ali da importância do papel do Estado que essa crise demonstrou. Mas obviamente, ele não estava comemorando a pandemia. Só isso. Pessoal, vamos encerrar aqui. A gente já estourou o tempo. Taquinho, você encerra hoje, com o tempo que você quiser. Não, é rapidinho, é só para dizer o seguinte, eu falei isso dentro do contexto que o Tomás estava falando de isolamento da esquerda e da dificuldade, né, da esquerda de liderar, inclusive, essas mudanças que são tão necessárias.
Eu escrevi um artigo essa semana que falou assim, o Brasil vai ter que escolher entre a luta ou o luto. Não tem mais jeito. É uma questão de sobrevivência, né? E aí, nesse contexto, uma frase infeliz, ela prejudica o processo, né? E eu acho o seguinte, que ele fez muito bem de fazer autocrítica, porque erro todo mundo comete, mas aí tem que fazer autocrítica e tem de procurar uma solução conjunta, né? E não de uma parcela só da esquerda. Gente, eu queria recomendar os artigos do Taquinho no Projeto Colabora. Obrigado. Estamos acompanhando aqui. Entra lá no site do Projeto Colabora. Taquinho tem feito um trabalho maravilhoso. Os artigos cheios de dados, entrevistando pessoas, demógrafos nos outros países, para falar das situações locais. E o Taquinho tem feito uma coisa que a gente não vê na mídia habitual. Ele olhou para a América Latina, então tem a situação ali de vários países, nossos vizinhos, Paraguai, Uruguai, como é que está dando certo, por que o Peru não está dando certo, está quase tão ruim quanto o Brasil, né? Embora, claro, o impacto aqui seja maior, porque a nossa população é muito maior. Então, quem está interessado no assunto coronavírus, vai lá nos artigos do Taquinho. Pronto, gente, Taquinho, fiz o seu comercial. Muito obrigado pela propaganda e já aproveitando a onda, que é o seguinte, eu estou entrevistando uma pessoa muito boa do Paraguai, uma pessoa que tem experiência internacional, porque é o seguinte, o Paraguai é o maior sucesso no controle da pandemia na América do Sul, né? E as pessoas não falam isso, é claro que tem problema dos dados, etc., mas tem em todos os países. Então, eu estou muito ansioso por essa entrevista para a gente entender que a gente tem que aprender com o Paraguai e não ficar repetindo, como o Alberto gosta de fazer, que o Brasil venceu o Paraguai e que isso foi muito bom, etc. Gente, um comentário. Hoje a gente teve discordâncias, acho que em geral a gente discorda menos do que hoje, mas eu gosto também quando a gente discorda, eu gosto muito de discutir, tenho um carinho gigantesco pelo Alberto, e se vocês gostam de concordâncias e discordâncias, não deixem de curtir aqui embaixo. E uma última mensagem, para relembrar o Lavoisier, ele dizia que se os governantes parecem gigantes, é porque nós estamos de joelho. O que acontece é o seguinte, a democracia é assim, as pessoas discordam civilizadamente. Pronto, graças a Deus vivemos nas democracias. No passado, as pessoas discordavam, eram mortas. Discordâncias e concordâncias com elegância você encontra no Manhattan Disconnection. Muito bem, Victor.